Fala galera, está no ar mais um podcast do Camuflado e hoje a gente vai falar com o Tenente Adriano. Ele vai contar um pouquinho da experiência dele de soldado até fundar uma das maiores lojas de artigos militares do Brasil, a ASA, tá bom? Então, vamos conversar com o Tenente Adriano. Primeiro, Tenente Adriano, seja bem-vindo e obrigado pela disponibilidade. Nada, meu irmão. Então é uma honra aqui estar com vocês no Sangue Camuflado, né? Obrigado de verdade. Hoje o nosso bate-papo, eu quero conhecer um pouquinho da sua história. Você falou que foi soldado, né? Quero conhecer como é que surgiu essa vontade de ser militar. Mas antes já de apresentar o tenente, iniciar o nosso papo, quero convidar você. Você quer ser o próximo militar? Você está vendo aí na tela um QR Code. Então é só apontar o celular e garantir a melhor preparação do melhor lugar do mundo, da sua casa, né, tenente? O cara vai estudar de casa, do trabalho, pode estudar de Manaus, enfim. De onde ele estiver, ele pode estudar. Então garanta já a melhor preparação que você pode ter no melhor lugar do mundo, a sua casa, beleza? Progressão Online, quero agradecer aí o nosso patrocinador. Além disso, eu quero agradecer também a loja ASA Artigos Militares, é isso mesmo. Tudo que você precisar de artigo militar, você vai encontrar lá, eu tenho certeza disso. Não posso deixar de agradecer também as nossas advogadas, Bruna e doutora Luciana. Então, agradecimentos foram feitos. Agora a gente vai falar com o Tenente Adriano. É isso aí. Tenente, obrigado mais uma vez e seja bem-vindo ao nosso podcast. Tamo junto aí, meu brother. Vamos lá, PC. Tenente, como é que surgiu a vontade de ser militar? Você falou comigo aí que você foi soldado, não foi isso? Isso. Como é que surgiu essa vontade de ser militar? Já tinha militar na família? Não. Assim, o meu pai serviu como soldado, serviço militar obrigatório e acabou, né? Não seguiu, foi aquele tempo dele embora e acabou, né? O máximo que eu tinha era a foto dele, na época ele era novo, acabou. Nada, nenhum militar na família, zero de influência militar na família. Cara, a paixão veio, PC, por aqueles anúncios que a Força Aérea colocava, né? Mais a Força Aérea, que eu não cagava para a Marinha, para o Exército. Quando eu vi aqueles anúncios do governo, né? Jovem, se inscreva, né? Aí aquelas imagens da galera voando, o pessoal como... Pô, aquilo ali, cara, para mim eu falava, pô, que parada maneira. E olha que eu era do universo totalmente contra, né? Eu era roqueiro, cabelão até aqui. Mas aquilo ali foi tudo, né? Família humilde, a maioria da galera, né? Então não teve... eu não tinha mordomia, né? Então, meus pais me deram muita dignidade, mas eu não tinha luxo nenhum. Então, eu não sobrava dinheiro para nada. Eu não precisava trabalhar, mas eu não tinha conforto nenhum. Era o basicão, né? Eles me mantinham, me dando dignidade, estudo, né? Mas era aquela vida super limitada. E eu não foi nem por conta de grana, foi por ideologia mesmo. Porque eu achava aquilo ali fascinante. Você servir a tua nação através da tua profissão. Então, não foi nem por causa de grana, foi porque ideologia mesmo, eu queria ser militar. Eu olhava aquilo ali e eu ficava deslumbrado. E aí, alistamento militar, você entrou e como é que foi essa experiência? Foi ruim. Isso foi em que ano? Foi 94. O que acontece? Hoje é online, né? A geração de vocês é tudo online. Mas na época era muito complicado, principalmente na aeronáutica, porque ela tem o menor efetivo das três forças, né? Então, na minha época, o pessoal caía na porrada para servir. Eram pouquíssimas vagas. Para eu pegar um pedaço de papel, que era uma senha, eu dormi 3 dias em cima do jornal, na fila da mobilizadora 36, no Campo dos Afonso, onde hoje é a minha empresa, na mesma rua. 3 dias, cara, para pegar uma senha, que não era só uma senha, para eu poder me inscrever. Eu não sabia se eu ia entrar. 3 dias. Eu revezando com um colega meu que também queria fazer, e era uma fila, né? O quarto de hora já começava aí. A gente revezava e eu ficava para ele tomar banho, jantar, e a gente trocava. Tem cara que já era riquinho, né? Aí estacionava o carro com o pai lá, dormia dentro do carro, ficava lá num frio do caramba. Graças a Deus, 3 dias não choveu. E aí, com o tempo, a fila foi diminuindo, a galera foi desistindo, né? E peguei a minha senha, né? Lá, mas aí você fica... A senha ainda continua assim, tem um monte de carimbo. Acho que são 12 carimbos na parte de trás. E cada etapa tu vai recebendo um carimbo. Inspeção de saúde, entrega de documento. E eu sobrei na primeira turma, que a aeronáutica são 2 turmas, né? Uma entra no começo do ano e a outra em agosto. Então eu fiquei tristão que eu não fiquei na primeira, não tinha peixe. Naquela época tinha lance de peixada, né? Então não tinha peixe. Galera que tá assistindo aí, peixada são pessoas que indicam, né? Algum cara lá dentro, né? Porque isso aí é um próprio critério da força para se proteger. Depois que eu entrei, né, e comecei a trabalhar na parte de inteligência, aí eu fui entender o porquê.
né? Então, por exemplo, você é Fernando, né? Eu tenho a minha PC. empresa, PC, o Fernando é outro. Aí você é o PC, você é dono de uma empresa, eu sou seu amigo. Aí eu não vou deixar qualquer pessoa entrar. Agora, uma pessoa que já vem indicada, pô, Adriano, esse aqui eu boto a mão no fogo com esse camarada. O cara não usa droga, não é envolvido em nada, é estudioso. Então, ele tem uma recomendação. É uma coisa mais tranquila para ter o acesso, né? Então, isso acontecia muito. Você preenchia um nome, né, grau de parentesco, ou indicação, né, num papel, né, e tal, e você encaminhava. Não era certeza do camarada servir, não. Às vezes, o cara era peixe, mas o cara não entrava, porque não tinha vaga, eram poucas vagas, né? Então, eu fiquei, não entrei na primeira, mas, graças a Deus, cara, eu entrei na segunda, né? Aquilo ali mudou toda a minha vida, cara. Como soldado, a batida é muito pesada, porque você começa lá embaixo. Não tem refresco, curso de soldado. Você aí que é soldado que está assistindo aí esse podcast, você sabe como é que é, né? Então, o soldado não tem essa história, não. Quando o cara entra sargento, né, oficial, a galera, né, protege. É ralado, o curso mas não é. O soldado é outra história, né? Então, o curso eu fiz o curso lá como batalhão de infantaria mesmo, né? Infante, que é a FAB, eu não sei como é que está agora, mas na minha época só formava soldado infante. Era para pronto emprego mesmo, para PA, para Polícia de Aeronáutica, né? Eu tinha já habilidade em artes marciais, fazia karatê, fazia kung fu, lutava profissionalmente já era atleta já, e aí os caras já direcionam daquilo já para PA. O cara acabou, o certo era eu ir para PA, né? Só que aí fiz o meu recrutamento normal, 4 meses, bom pra caramba, muito ralado, mas, cara, eu tava feliz demais, Fernando. Feliz pra caramba, porque eu entrei na instituição, quando eu entrei no quartel pela primeira vez, eu falei, brother, porra, é aqui que eu quero estar. Né? Eu vi a estrutura, a organização, a limpeza, né? Eu falei, pô, é isso aqui, eu me encontrei. Dane-se que os caras estavam me ralando, que eu tava pagando pra caraca, que eu tava. Eu não tava nem aí, brother, eu tava feliz pra caraca. E que época foi uma época muito realizante. Foi difícil demais o acesso, né, porque era pouca vaga, sem indicação nenhuma, mas assim, foi muito gratificante. Ter servido como soldado foi muito bom para mim, Fernando, na minha vida de oficial. Porque quando você entra na base, você olha só para cima, né? Aí você vê o cabo, que é pela saco, o sargento, que é injusto, o tenente, que pô, é maior filho da mãe. Eu olhava aqueles camaradas e falei, cara, num dia que eu for, eu queria ser cabo, meu sonho, né? Então, no dia que eu for um cabo, eu nunca vou ser igual esses camaradas aí. Eu sempre olhava o que eu não era para ser. É claro que tinha uns bons exemplos, sargento maneiro pra caraca que te ajudava a estudar. Porra, guerreiro, vamos estudar, o tempo tá passando, pô, mete o curso. Os tenentes também. Tinha com certeza aquela galera que motivava. Sempre tem, né? Mas a maioria, os malucos era pra te solar, né? Você chegou até cabo? Não, eu não era curso, né? Eu não sei como é que tá hoje, mas era um concurso interno antigamente, os S2, soldados de segunda categoria, que era a minha classe. Se você não fosse punido durante 4 anos, você ia a S1, e os S1s podiam fazer a prova para cabo, né? Então, embora não tivesse nenhuma punição, eu não fiz a prova de S1, porque a minha turma foi a primeira turma que entrou em 94, aí criaram um concurso de especialista. Então, acabou a promoção de S2 para S1. Eu não tinha, eu me dei azar, que aí tinha que fazer prova. Né? Aí eu não tentei fazer prova S1, então eu não consegui ser cabo. Porque eu queria ser cabo o quê? Para não tirar quarto de hora, né? Porque o soldado tira quarto de hora, um por um, um dia em casa, outro no quartel, todo mundo que é soldado sabe. Então eu queria ser cabo, cara, para não tirar quarto de hora. Essa era a minha cabeça na época. Só que eu era técnico de laboratório. Tinha segundo grau já. Quando eu entrei, eu já estava com segundo grau formado. Aeronáutica, um dos processos seletivos da aeronáutica, do meio deles selecionarem os militares, que é um processo seletivo mais aprofundado do que da Marinha, do que o Exército, eles pediam um segundo grau completo, mais um curso profissionalizante. Justamente para ele ter mão de obra qualificada. Por isso que não era qualquer pessoa que servia na aeronáutica. Muita gente ficava lá. O cara tinha que ter o segundo grau, mas não só o segundo grau. A aeronáutica queria um segundo grau técnico. Então, eu era técnico de laboratório, de patologia clínica. Então, né, naquele meio de recrutamento, né, eles fazem a peneira, né? Pega o cara que é pintor, pega o cara que é bombeiro hidráulico, né? Eletricista, e o cara vão te direcionando. Embora eu estivesse já direcionado para a aula de artes marciais para a Polícia de Aeronáutica, eu tinha essa parte também. E, pô, eu olhei, eu sempre olhava no futuro. Falei, pô, vi os malucos da PA ralando pra caraca, saindo em missão direto. Falei, pô, maluco, essa parada aqui não é tão bom quanto eu pensava que fosse, não. Serviço direto. Pô, maluco, acionamento de noite, eu ficava assim. Falei, pô, não tá ficando tão bom essa história, não.
E do lado tinha o Hospital dos Afonso. Que vi os camaradas, pô, tranquilão, meio-dia, 1 hora indo embora. Eu falei, pô, brother, eu acho que eu vou para outro lugar. E aí eu fui e falei com o capitão na época, né, que era o chefe do batalhão de infantaria. Eu falei, capitão, antes de eu sair a nota, né? Eu já tinha nota, mas eu sabia que eu tinha tirado a nota boa na classificação geral, na antiguidade. Eu sabia que eu ia ficar, eu não sabia a minha nota, mas eu sabia que eu estava com a antiguidade boa. Eu era xerife já, desde o primeiro dia do curso. E aí, sempre fui um cara muito regrado, nunca fui de aloprar, né, alterado. Sempre fui um cara assim, muito certinho. E aí eu falei com esse capitão. Como eu era xerife, toda hora eu estava no comando, né, apresentando a tropa e tal, os caras já me conheciam e sabiam da minha conduta. Eu falei, pô, capitão, tem um curso de laboratório, de técnico laboratório, né? E aqui, poxa, você mais um soldado. Tem um monte de cara que luta igual a mim, cara que é bem melhor do que eu. Agora lá eu vou fazer diferença. Porque eu tinha estudado os estatutos militares, aí falava do artigo 142 de deslocamento militar por necessidade de serviço. Tinha que te dar aula, né? Aí eu falei, olha, eu vou ser mais aproveitoso para a força sendo técnico, porque aqui eu tenho 94 soldados, mas ninguém é técnico no laboratório, só eu. E certamente eu vou fazer a diferença. Ele, guerreiro, então beleza, eu vou te liberar hoje à tarde, tu vai lá, se apresenta na chefia do laboratório e pergunta se eles querem o teu serviço lá. E manda o cara me retornar. E deu ramal, fui lá, aí me apresentei, pô, eu sou técnico no laboratório, capitão, me enquadrei lá. Aí eu falei, pô, eu queria trabalhar aqui, pô, tem vaga? Ele, pô, Adriano, não tem vaga não, mas se tu tem o curso, a gente cria vaga. Tu quer vir para cá, garoto? A minha escala de sargento está sugado, o sargento reclamando, né? Que o sargento é o cara que já tem um curso técnico no laboratório, né? Ele faz GA e ele vem e a escala dele estava sugada. E já tinha um soldado lá com curso de laboratório, de análise clínica antigo, né? E aí esse soldado estava na escala de sargento. Então é bom para o sargento que largou a escala deles. A gente já era curso técnico, a diferença é que o cara era sargento e a gente era soldado. E aí teve interesse, todos os sargentos botando pressão no capitão, capitão, traz esse moleque, vai largar nossa escala. E aí ele ligou, capitão, pô, interesse, gostei do garoto e tal, pô, pode mandar ele para cá. Aí eu saí da PA, né, e fui designado para trabalhar no Hospital da Aeronáutica dos Afonso. Né, e ali foi muito bom, PC, porque ali, cara, eu vi a parte boa da Força Aérea Brasileira. Não era só serviço, né? Não era só o serviço, também não era aquela galera que te ralava, te colocava para baixo, falava, tu não vai conseguir, tu vai morrer soldado, vai ficar soldado, isso aí é só para coisa de peixe. Lá era tipo um laboratório escola, né? Então os sargentos que iam fazer a prova, quando eles passavam, faziam a prova prática lá. Aí botava as lentes lá, né, das parasitas, dos cristais de urina, para ele ver. Então via as provas práticas sendo aplicadas lá. Você fazia a teoria e depois ia lá fazer a prática. Os oficiais também. Então, poxa, eu já sabia do que aquilo ali, eu já trabalhava no laboratório escola, então eu olhava assim no concurso e falava, pô, vai ser maneiro, aquilo ali começou a me motivar, e os tenentes tudo me dando gás. Pô, Adriano, olha só, 4 anos passa rápido, meu filho, mete a faculdade para você sair tenente, tu vai sair tenente novinho. Só que, Fernando, tinha um problema, grana. O salário de soldado na época era R$450. R$450 era o meu salário de soldado. E a faculdade custava 400 conto. Então me sobrava R$50 para eu ir e voltar todo dia da escola para o quartel, do quartel para minha casa, comer e tirar xerox, porque eu nunca tive livro na vida, que eu nunca tinha dinheiro. Então era tudo na xerox. Eu tinha que administrar R$50 no mês inteiro. Muito difícil. Eu lembro até hoje, Fernando, que durante 4 anos a minha comida era um refresco de 50 centavos e uma coxinha de 50 centavos. Era um combo que tinha lá no fim da faculdade. 4 anos assim. E eu era soldado. Eu saía do quartel e ia direto para lá. E, tenente, como é que tu vai fazer para tirar o serviço soldado? A escala é sugada. O que eu fazia? Eu tinha uns colegas meus que não podiam tirar serviço de final de semana de jeito nenhum. Por isso que eu falo, gente. Às vezes você fala assim, pô, não dá para estudar. Dá sim, tu tem que pagar o preço. O preço tem que ser pago e a tua carcaça tem que sangrar. Então o que eu fazia? Eu tinha uns colegas meus que eram de grupo de pagode. E eles não podiam ficar de jeito nenhum no final de semana. Nem sexta, nem sábado, domingo, que é onde eles ganhavam o dinheirinho deles. Iam tocar. E eu não podia ficar na semana de jeito nenhum, porque eu perdi aula na faculdade. Aí eu fazia um escambo com eles. Falei, olha, eu tiro uma vermelha tua e tu tira 2 pretas minha. Meu amigo, então foram 4 anos soldado. Só tirando sem serviço. Final de semana. Todo final de semana no quartel, durante 4 anos, porque eu não podia faltar à faculdade, né? Às vezes faltava uma vez só, porque não dava, né? Mas foi 4 anos, todo final de semana no quartel. E aí, quando chegou o primeiro ano, acabou o dinheiro, que aumentou alguma coisa, não sei se foi
a passagem, que a conta não fechou. No segundo período eu ia fechar a faculdade de farmácia porque eu não ia conseguir pagar. Não ia conseguir pagar a faculdade, eu ia fechar. Aí fiquei apavorado. Aí é o que eu estou falando, aí vem os anjos que Deus coloca na minha vida. Aí veio os bom de matemática. Adriano, senta aqui, vamos fazer a conta aqui comigo. Ele, pô, cara, não está fechando mesmo não, tu vai ter que fechar a faculdade. Eu falei, pô, cara, tu já considerou a possibilidade de tu dormir no quartel? Porque se tu dormir no quartel, tu vai quebrar o triângulo, né? Tu vai fazer só quartel, faculdade, faculdade, quartel, e sexta-feira tu vai embora para casa. Tu economiza 1 mês de passagem indo para tua casa, e o teu tempo de estudo e descanso. Aí quando ele botou no papel, eu falei, caraca, dinheiro pra caraca, 1 mês de passagem, né? Eu falei, pô, beleza, eu vou pedir autorização para dormir. Aí pedi para ficar autorizado para dormir, e dormi, Fernando, 3 anos, primeiro ano tinha passado 3 anos dentro do quartel, no chão do meu laboratório. No laboratório onde eu trabalhava, né? Os sargentos colocavam um colchão para mim, eu dormia, tinha que acordar cedão, porque o laboratório abria às 7 horas, a gente estava colhendo sangue, eu já tinha que estar fardado às 7 horas lá. Então eu acordava às 6 horas, rapidinho, limpava, dobrava meu colchão, guardava, limpava ali o setor e 7 horas estava fardadinho. Então foi 4 anos assim de muita escassez, mas feliz pra caraca, porque eu estava vendo meu sonho se aproximando a cada dia. Né? E assim, foi muito bom, porque eu trabalhei ali com oficiais que me davam valor, que me incentivavam, injetavam ânimo em mim, os sargentos. Estavam vendo que você realmente queria. Os sargentos né? me ajudavam pra caraca pra não perder prova. Às vezes caía a prova. Pô, cara, no dia de serviço eu tinha prova. Os sargentos, que era antigo, pô. Quem sargento vai se preocupar com o soldado? Adriano, eu tiro o teu serviço, vai lá fazer essa prova. Não vai perder essa prova, não. Vai lá, se adianta. Fernando, brincadeira, brother. Gratidão eterna. Todos os sargentos aí do laboratório, os suboficiais daquela época que estão vendo aí, nunca vou esquecer o que vocês fizeram por mim. E graças a toda essa rede de ajuda, cara, eu consegui chegar ao oficialato. Entendeu? E aí, como é que foi essa... Você fez a prova para sargento direto ou você fez para o oficial? Como é que foi isso? Como era um laboratório escola, né, o meu sonho, depois de ser cabo, né, comecei a conviver com sargento, né? Aí teu nível aumenta, tu quer ser sargento, não queria mais ser cabo, né? Quando eu estava no batalhão, eu queria ser cabo, apenas de hora. E quando eu olhei pro sargento, pro laboratório, eu vi, pô, sargento, caraca, agora aqui os bigodes são grossos, né? Que aí começa a parada a esquentar. E, poxa, eu queria fazer, tinha uma especialidade, que era a especialidade que eu tinha, que era técnico em laboratório, né? E tinha essa especialidade, só que na minha época estava fechada. Todo ano abria toda a especialidade EA e não abria laboratório. Não abria laboratório. Então eu estudei. Se tivesse prova para sargento, com certeza eu passava de primeira, porque eu estava num laboratório escola. Era onde a galera ia fazer a prova prática. Os sargentos que aplicavam a prova prática, os oficiais, eu servia com eles. Eu preparava as lâminas que iam cair na prova. Então, pô, eu ia massacrar. Estudei todo ano, mas não abriu. Quando eu fiz 25 anos ou 26 anos, que era o limite de idade, abriu o edital. Aí eu não podia ser sargento. Caraca. Entendeu? O meu sonho era ser sargento, me preparei para isso, mas os planos de Deus, como diz a palavra de Deus, né? Que os planos de Deus são maiores que os nossos planos, e os caminhos deles maiores que os nossos caminhos. E às vezes você que está aí fica triste porque você não passou num concurso de cabo, você não passou num concurso de sargento, mas de repente o plano de Deus é você passar num concurso de oficial. Ou de repente você não passou num concurso de oficial, mas o plano de Deus é de você ter uma empresa sua. Eu sei o seguinte, cara, que os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos e os planos de Deus são maiores que os nossos planos. E foi assim que aconteceu na minha vida. Eu fiz a prova para não conseguir ser cabo, não conseguir ser sargento, e como eu estava com os oficiais, estava me preparando já para oficialato. Né? Fazendo o curso, ele falava, pô, Adriano, mete essa pós aqui, que essa pós aqui é importante. Aí eu ia lá, metia a pós, aí fazia a inscrição. Só que os caras... o meu quadro de farmácia é um quadro muito pequeno. Quando bomba é 4 vagas. Então não adianta tu ser bom. E nem adianta se você ser melhor. Tu tem que ser o melhor dos melhores. Né? Então era muito difícil classificar ali o país inteiro por 3 vagas. Era difícil demais. Então todo ano eu avançava. Não ficava triste, não. Olhava assim e falei, pô, cara, tô fracão. Aí eu ficava sempre mirando no ranking da primeira página. Eu tenho que estar na primeira página aqui. Eu olhava a média dos malucos. Aí eu falava com o tenente, pô, tenente, e aí, tenente, Adriano, mete agora essa pós aqui e tu vai fazer, além da experiência daqui, mais isso aqui. O cara foi me orientando, né? E eu fui fazendo exatamente o que ele fazia. As pós, os cursos que ele me orientava, eu fui fazendo. E todo ano eu fui subindo. Já comecei na 4ª página, na 3ª página, na 2ª página. No meu 3º ano que eu fiz, eu reprovei,
eu já ia entrar naquele ano, né? Só que, pô, esse ano tinha 2 vagas só. Pô, se tivesse 3 eu entrava. Eu já estava lá na primeira página, fui terceiro colocado, eu não entrei. Fiquei na trave. Aí o capitão chegou e me chamou, Adriano, ano que vem tu vai entrar. Porque com a tua pontuação, eu já faço... Ninguém vai te superar, não. Eu faltava pouca coisa para eu conseguir a nota máxima. Porque quando você entra como oficial, tem aquela tabela, um anexo de pontuação, né? E faltava pouquinha coisa para eu conseguir. E eu fiz a minha quarta pós-graduação. Você estava no último ano de soldado já? Não, eu já tinha saído, né? Porque era 4 anos, a faculdade era 5, né? Eu tinha saído já, né? E ainda assim recebia apoio da galera que Sim, pô, eu ia direto de lá, né? Nunca deixei, né? O pessoal tinha as festas de final do ano, o pessoal me chamava, né? Aquilo eu construí uma família ali, né? E aí eu já era civil, já era civil. E com 26 anos, graças a Deus, cara, eu recebi aquela ligação que todo mundo quer, né? O candidato, você é aluno que fez prova aqui para a farmácia? Eu falei, fui eu mesmo. Falei, se apresenta aqui que você foi classificado. Só que esse sargento que me deu a notícia, né, que trabalhava na seção imobilizadora, ele estava há 4 anos me dando notícia ruim. Pô, não foi esse ano, foi esse ano. Cara, esse cara ficou tão alegre quando eu passei, que ele falou, Adriano, tu entrou, mas tu não só entrou não, cara. Tu foi o primeiro lugar da tua especialidade e do país inteiro. Você estourou a pontuação máxima, não tinha como... Eu cheguei no máximo que podia ter de pontuação. Pô, tu pontuou geral, tu é o 01 da tua especialidade, o 01 do concurso inteiro, na pontuação. Aí eu falei, caraca, eu fiquei todo feliz, né? Aí fui lá, recebi aquelas orientações de enxoval, né? E com 26 anos eu comecei ali o meu curso, né, como aspirante oficial, farmacêutico. De carreira? Não, temporário. Enxoval é muita coisa, cara? Foi muita coisa para comprar? Eu, assim, na minha época era mais tranquilo, né? O pessoal pedia pouca coisa. Hoje em dia eles estão pedindo muito mais, né? Eles estão pedindo muito mais. Minha época foi o basicão mesmo, calça jeans, camisa branca, tênis branco, cinto preto, fivela preta, chave de cadeado e acabou. Nem boné a gente usava. Foi fácil para você achar esses fardamentos? Não, isso foi muito ruim. Porque você achava, né? Só que, por exemplo, boné azul tu achava, mas tinha um decalquezinho. O short azul tu achava, mas era short de tipo de sargento, com listra. Aí chegava lá, eu lembro que o meu short eu cheguei com listra lá. Aí eu cheguei, ué, já é sargento? Já, aluno? Tira essa lista daí. Pô, cara, eu fui na cantina, peguei um gilete, daí fiquei tirando, descosturando a lista. Já é sargento? Já, guerreiro? Aí também aquela mijadinha básica, né? Então tem sempre essas coisas, porque não é uma empresa especializada, né? Tu vende, tu encontra no comércio normal, mas é de qualquer jeito. Não é na cor padrão, né? No acabamento certo. Mas você acha que foi daí que começou a surgir a vontade de ter algo para ajudar a galera ou não? Nossa, nem pensava nisso. Cara, Fernando, PC, eu era habitolado na aeronáutica. O meu sonho é zero de possibilidade de qualquer outro. Eu só queria servir a nação através da minha profissão. Só. Mas eu não enxergava nada disso. Além disso. Como é que surgiu a questão da asa, né? Foi quando a minha esposa entrou. Porque eu já era primeiro-tenente antigão, cascudo. Nesse meio tempo eu fui instrutor de Rumaé, né? Eu me especializei nisso, fui instrutor de Rumaé. E aí minha esposa entrou como aspira. Aí eu fiz o que os tenentes faziam comigo, eu fiz com ela. Fui preparando ela. Amor, faz essa pós aqui, tal, trabalha aqui no lugar tal para tu acumular experiência. E todo ano ela ia pontuando. Quando ele entrou, o aluno fica sugado, né? Tu sabe como que é a rotina? Tu não tem tempo para nada. E aí o cara só tinha uma empresa só no Rio, uma empresa só. E os caras eram marrentos pra caraca. Os caras falavam assim pra gente, a gente reclamava, né? Pô, mas vai entregar assim, rápido, em cima da hora. Eu falei, você compra comigo, eu tô no forma. Só tinha eles, pô. Caraca. Os malucos batiam mal pra caraca. Mas só tinha eles, então tinha que comprar. E aí fizeram isso com ela, né? Só que minha esposa, né? Eu sou tranquilo, minha esposa já é arretada, né? Aí ela, bateu de frente com os caras, me estressei. Falei, Luciano, só tem esses camaradas aí. Mas esquenta a cabeça não, me dá a relação tudo que eu vou comprar. Aí, cara, foi que nasceu a empresa. Porque eu fui, peguei tudo, como já estava nativa, peguei a listagem dela todinha, fui montando tudo que ela precisava, as fardas, né? E eu comprei no meu saram mesmo, no meu contra-cheque. Fernando, aí é que eu vi o absurdo de lucro que os caras tinham. Era uma parada extremamente absurda. O cara não queria só lucrar, o maluco queria enriquecer. Era uma coisa absurda. E com aquela grosseria, né? E a arrogância de ser um player só no país, então o cara mandava tudo. Eu era obrigado a comprar o cara. Aí eu montei essa caixinha que está aqui atrás. Né? Pode pegar pra gente mostrar. Aí o que acontece? Eu falava com Mostra ela... pra nossa audiência. Aqui, ó. Então a Asamo aconteceu dessa caixinha aqui, né? O que aconteceu?
Eu falava, quando eu era o instrutor de Rumaé, eu falava com ela o que ela ia precisar para cada uniforme. Só que aluno fica nervoso, né? E santo de casa não faz milagre. Ela, não, mas vai faltar alguma coisa, porque ela acreditava no cara que estava falando lá, que tinha que comprar um monte de coisa. Saí cortando a relação do cara. Não, corta isso, não precisa, não precisa. Aí eu, e ela gotejando, mulher, né? Gotejando, não, vai dar problema. Eu falei, caraca, eu sonhei. Eu falei, deixa eu criar uma coisa física para ela olhar e ver que vai dar certo. Cara, eu sonhei. Aí quando eu acordei, sonhei com isso. Peguei um papel rápido para tu não perder, né? Porque às vezes tu... E aí sonhei com isso. Aí fiquei atrás agora de uma empresa que conseguisse fazer essa arte bonitinha na caixa. Aqui no Rio eu não encontrei. Quando eu fui para Minas, eu vi numa loja daquelas de uma coisa de arte, artesanato, né? Aquelas caixas bonitas em formato de coração, Dia dos Namorados estava na época. Aí eu olhei e falei, pô, cara, uma mulher que faz isso, para fazer uma caixa quadrada vai ser moleza. Aí fiz, porra, match. Ok, fechou certinho, a mulher fez o que eu queria. Aí fiz essa caixinha e dei para ela de presente. Zero de pretensão de comercializar. Foi só para ela parar de me encher o saco. E acreditar que ia dar certo, entendeu? E não comprar aquilo tudo que os caras... Pô, quando ela chegou com as colegas queriam, a médica queria, a dentista queria. E quando aí fiz para as colegas dela também, sem cobrar nada. Só cobrei o dinheiro que eu tinha que repor, que era descontado do meu contra-cheque, né? Eu pegava no reembolsável e depois, no outro mês, vinha no meu contra-cheque. Aí eu pegava só essa grana e... Acabou, Fernando. Eu não tive mais sossego. Todo mundo pedindo. Aí os outros colegas da turma que vieram no outro, pô, não faz aquela caixinha para mim. E eu tava nem aí. Zero divisão. Aí um colega meu, Alexandre da Silva Andrade, tenente farmacêutico também, por isso que o nome da empresa é ASA, que é Adriano Souza de Almeida e Alexandre da Silva Andrade. Aí esse meu colega, ele falou, pô, Adriano, essa parada tá dando samba, cara, tá todo mundo falando dessa parada aí, o pessoal quer saber quem faz e tal. Eu falei, pô, essa parada dá uma dor de cabeça do cacete, é chato pra caraca ficar furando, porque faz na mão, né? Eu falei, isso é chato pra caraca, eu tô fazendo porque é pra minha esposa, para as colegas dela. Eu falei, não, Adriano. E aí um coronel lá, grandão, que me deu um esporro, né? Porra, cara, deixa de ser bobo, a mina de ouro na tua frente, os caras são ruins de serviço pra caraca aqui. Todo mundo gosta de você, gosta do teu material, transforma essa parada em produto. Eu falei, pô, sério, coronel? Eu falei, pode fazer, brother. Se tu fizer essa parada, eu falo pra galera comprar em tu. Eu falei, sério mesmo, coronel? Eu falei, porra, tu tinha que ver o rosto da galera. A galera ficou puta quando falou que não podia vender, que era só pra aquelas 3 ali. O pessoal ficou puto, porra. Vai dar match, pode fazer. Aí eu fiz. Né? Aí juntei com esse colega, capital inicial da empresa. R$ 250 meu, R$ 250 desse meu amigo. R$ 500 que a casa começou, capital de giro. R$ 500. Caraca. A gente fez a caixinha, fizemos 3 caixinhas, aí depois vendemos, e dessas 3 a gente fez 6, das 6, 12, e aí começou a escalar. Aí caiu a ficha, falei, caraca, brother, e aí? Mas não vendia mais nada, só a caixa. Aí depois, como a gente atendia muito bem, eu era aluno, eu ia na dor do cara, né? O cara não ficar reprovado na revista do uniforme, que é aquele medo. O fornecedor, na minha época, o cara entregava, tipo, faltando 2 dias para chegar na revista. Então a gente ficava apavorado. Pô, entregava, tipo, 2 semanas antes. Porra, os caras, tava todo mundo no sanhaço e quem comprava com a gente, pô, já tá no meu armário, já tá tudo pronto. O cara não precisa saber de Rumaé. Ele sabe que se ele comprar aquela caixa, tudo que ele vai precisar para passar em toda a revista do uniforme tá ali dentro. Então, cara, nem esquenta, não precisa nem estudar. Né? Então já está tudo lá relacionado para a quantidade suficiente para todos os uniformes. E como é que foi a sua experiência, assim, de sair do... Eu sei que você já foi soldado, né? Você está falando com a gente. Mas como é que foi sair... Assim, você saiu da época de soldado, já estava como civil e aí voltou para a área militar como oficial, que é uma outra responsabilidade. Como é que foi essa experiência? Principalmente acampamento, tudo de novo, recrutamento, como é que foi tudo isso? Assim, foi mais fácil, né? Porque eu falei, quando eu fui soldado, enquanto a galera estava ralando, sofrendo no curso, para mim ali era muito mais tranquilo, porque eu já tinha feito o recrutamento de soldado. E a galera rala muito a gente quando a gente é soldado. Então, o curso não foi fácil. Mas não foi desesperador igual para a galera que era civil, que estava sendo moído ali, né? Galera sofrendo, pedindo para desistir. Eu não podia pedir para desistir porque não era uma opção. Eu era pobre. Eu nunca vi um pobre desistir de curso. Já viu? Eu nunca vi. Então, não existia essa possibilidade. Eu desisti porque eu precisava daquilo ali, né? Para ajudar a minha família, para sair das costas do meu pai, da minha mãe e poder ajudar os meus irmãos. Então, não era a possibilidade disso. E eu também já tinha passado por um treinamento casca grossa, que era de soldado. Então já para mim foi tranquilo. O que pegou para mim? Regulamento e profundidade de cobrança, porque no oficial, aí a cobrança, o soldado, o cabo, o sargento,
tem alguns erros que são toleráveis. O oficial, o erro, ele não é tolerado, não. Por exemplo, se um sargento ele erra, o nosso procedimento não era punir o sargento, era punir o oficial, porque o sargento errou, porque o oficial não orientou o sargento. Né? galera... O cabo errou porque não teve orientação do oficial. Então, teve muita... Aí eu senti na pele o peso do oficialato, né? Porque não interessa, a culpa é sempre do líder da equipe. O oficial, pra galera que tá acompanhando a gente, o oficial é o chefe imediato ali, né? A chefia que é responsável por tomar conta de tudo aquilo. Então, por isso que as Forças Armadas, elas costumam pegar um pouquinho mais pesado com o oficial, né? E a batida é totalmente diferente, o plano é totalmente diferente, enfim, as circunstâncias são diferentes. Só que a galera acha que o oficial também não tem boca pobre, né? Eu queria que você contasse alguma história aí de boca pobre. Qual foi a sua experiência, assim, negativa como oficial? Vamos lá, boca pobre. Boca pobre pra galera que tá acompanhando a gente é uma missão, uma tarefa, alguma atribuição bem difícil, que não é tão agradável. Então, vamos lá. Mas lembrando, tá, gente, para todos vocês, sempre tem um propósito para todas as coisas. Todas as bocas pobres que eu passei, no futuro, foram extremamente importantes para mim, porque elas na hora eu sofria, eu não queria, porque ninguém gosta, né? Mas eu sempre desenvolvi habilidades importantíssimas para o meu futuro, que eu uso hoje, por ter caído nessas bocas pobres. Boca pobre, ela te faz te superar, te faz você ser uma versão melhor de você mesmo, mais capacitada, né? Então, uma das bocas pobres que eu peguei foi cotejamento. Né? No podcast que os garotos estavam gravando aqui, estavam falando que um deles caiu no cotejamento. Cotejamento, cara, é você investigar, porque as Forças Armadas elas têm um zelo assim, muito grande no caráter, em retidão, em conduta. Né? Tu não pode fazer coisa errada, esqueminha. Isso aí não tem espaço para acontecer dentro da força. Quando acontece, a cadeia na certa e esses caras não têm vida longa. Então, eu participei da comissão de cotejamento, né? E aí você tinha que olhar o contra-cheque de todo mundo, amigo, para saber se não tinha erro. Não, imagina só você olhando o contra-cheque de toda a tua unidade, não é só olhar e conferir para saber se aquilo ali está lançado certo, as férias estão lançado certo, se o cara não lançou 2 vezes as férias, se o cara está descontando a pensão militar. Meu amigo, aí todo mundo ia embora e eu tinha que ficar lá olhando o contra-cheque, né? Caraca, boca pobríssima. Mas aprendi pra caramba de contra-cheque, de vencimentos, de soldo. Aprendi a não fazer coisa errada, porque eu via os coronel com uma porrada de mulher. Pô, o coronel, salário de coronel no final do mês, ganhava igual o cabo. Porque tinha um monte de pensão, né? Aí eu olhava e falei, ih, rapaz, esse não é um lugar bom para ir, não, né? Então, eu via também muita desorganização financeira na vida da galera. A galera que sargento ganhava menos que soldado. Metia empréstimo direto. Então, isso foi muito bom para mim. Né? Foi aonde por onde eu não seguir, né? Então, me trouxe muita noção de administração financeira. Mas foi boca pobre, porque todo mundo indo embora para casa, eu ficava lá, às vezes 7 horas da noite, e eu com os sargentos lá olhando aquilo ali. Outra boca pobre que eu peguei, mas que não tinha escolha, foi serviço de oficial de segurança e defesa, né? Que não é uma coisa comum ser para militar temporário, geralmente é oficial de carreira que pega essa função, e adjunto da inteligência, que também não é coisa de temporário, mas caiu no meu colo. Por quê? Porque eu tinha sido soldado. E esses cargos, eles são cargos de confiança. É o diretor da unidade que determina as pessoas que vão. E na minha época, eu tinha sido soldado e tinha um major lá, até Major Alexandrino, né? Depois foi diretor, brigadeiro, né? Ele foi meu major, ele me viu estudando como soldado, me dava maior apoio, depois me viu passando para tenente e tal. E aí, quando eu chego lá, chegou ele como brigadeirão, comandando a unidade que eu estava. Eu já era primeiro tenente, já cascudo. Aí ele chegou e tal... Como é cargo de confiança, e estava nessa época o pessoal estava invadindo muito quartel para roubar arma do exército, né? Então a gente estava assim, as Forças Armadas estavam muito atentas a isso, reforçando quantidade de equipe de serviço, armamento, né? Para se defender de uma possível invasão, que estava nesse plano aí. Então foi criada essa função de oficial de segurança e defesa. E aí veio o chefe da inteligência falar comigo, né? Aí falou, tenente, estou precisando falar contigo e o brigadeiro te designou para ser oficial de inteligência e oficial de segurança e defesa. Eu falei, voluntário. Não, voluntário sem questionar. Obrigatório. Não, aí eu falei, mas eu não quero não. Assim, eu sabia que não ia colar, né? Aí eu falei que era até um advogado, era um suboficial que era advogado, né? Aí eu falei, ele falou, Adriano, mas tu sabe que essas funções aqui é de confiança, né? Eu falei, cara, mas olha só, eu fiquei preocupado com o acesso da informação que eu ia ter, sigilosa, né? Eu sou um oficial temporário, eu ia passar para a vida civil depois.
Ô, tô preocupado com essas informações aí, cara. Como é que é? Que eu nunca vi um oficial temporário assumir essas funções. Eu falei, você tá certo, realmente não pode, até por esse critério, né? Mas isso aí é uma atribuição do diretor, é confiança. E você é um cara que serviu com um mandante. E ele quer que você seja. Eu tinha aquele perfil operacional, eu era farmacêutico, mas, amigo, eu era operacional. Eu tirava serviço de pistola de 9mm, não. Eu tirava de fuzil cruzado nas costas. Porque se o maluco viesse para cima de mim, tu acha que eu vou segurar bandido com pistola? Eu ia lá no armeiro, usava aquele HK, né? 2 pentes de 40 e ia para cima, deixa ele subir. O Semal era na parte de cima, né? Eu ia segurar eles até minha equipe chegar. Então, eu era operacional, porque eu fui soldado, né? Então, não tinha essas paradas, não. E eles viam essa parada, vibração, né? Fui xerife, então, a boca pobre, de eu ser xerife. Xerife, geralmente, você chora por você ser um dia xerife, né? Como a minha turma de soldado, eu fui xerife do primeiro dia ao último. Só no acampamento que os caras me aliviaram. Então, ralei pra cacete. Mas fiquei muito bom em ordem unida. Em voz de comando, né? Em liderança. Isso foi boca pobre, mas me deixou safo pra caraca. Quando eu fui tenente, a mesma coisa. Eu fui querer mentir. Foi minha primeira cadeia militar. Aspirante. Eu falei, pô, não vou falar que eu fui soldado não, senão os malucos vão me botar de xerife nessa parada. Mal Aí eu sabia fiquei que o lá, Saran ficava no meio. marchando e tal. E os caras te olham, o teu corpo é diferente, né? Tu quer ser bisonho, mas tu não consegue ser bisonho. Tem alguém militar aqui? Aí eu e um maluco lá do exército, um médico lá, não, todo mundo civil. Então, beleza. Só que aí, cara, o tempo foi passando, os caras olhou, manjou que eu não era civil. Pô, cara, olha só, tu sabe que aí o capitão me chamou, né? Ô, Aspira, tu sabe que o oficial não pode faltar com a verdade, né? Isso é transgressão disciplinar, isso é crime. Então, vou te dar a última chance do senhor falar a verdade. O senhor já foi militar? Aí acabou, né? Eu já vi já as cadeias, já a barra assim na minha frente. Aí eu falei, sim, senhor, e por que o senhor não falou? Eu falei, porque eu estava com medo de pegar a xerifância. Então, tudo bem. Vamos lá. Já que você estava com medo de ser xerife, você vai ser xerife do primeiro dia ao último dia de curso. Tá certo? A gente só vai trocar o subxerife. E aí eu fiquei do primeiro dia ao último como xerife. Boca pobre, xerife é muita ralação, tu toma expor. O cara mexeu, tu toma expor. O cara mexeu, tu paga. Qualquer coisa que o pessoal faz, tu paga. E é cobrança em cima pra caraca. Pouco tempo de estudo, porque além de a vida de aluno ser difícil, você tem que ficar tirando falta, vendo quem está com problema, pegando documentos dos outros, é muito chato. E eu fiquei sem revezamento até o dia do último curso. Mas também foi uma boca pobre que me aumentou a minha destreza em ordem unida, né? em voz de comando, em liderança, em chefia, autoconfiança também, capacidade de comandar. Então, quando chegou em época de prova de ordem unida, o pessoal estava apavorado. Eu estava tranquilo, que eu fazia aquilo todo dia. Era todo dia que eu botava em forma, deslocava, eu fazia todo dia isso. Então, tirei 10 na prova de ordem unida, 10 no comando de voz, 10 em toque de corneta. Eu fechei todas essas provas em nota 10, por causa da boca pobre ter sido xerife. Então, boca pobre serviu ali para te ajudar bastante. Exatamente, Uma coisa que eu queria falar também com a galera, né? Porque a galera pensa assim, eu preciso ser aprovado já como soldado, como cabo, enfim, fazer concursos. Existem outras opções também, né? Existe o militar temporário com o ensino superior, existe militar temporário com ensino técnico também, existem várias opções. Cabos agora cabo temporário também, né? E agora abriu para mulher, né? Novidade na Força Aérea, a Força Aérea não tinha esse perfil, né? Agora tá tendo, já tá na segunda turma agora de cabo temporário. Então, ajuda também, né? E você tem várias opções, várias oportunidades para conquistar essa farda, por mais que seja temporário, mas te ajuda bastante, né? O que te ajudou a ser oficial temporário? Sua vida pessoal, sua vida profissional? Cara, olha, muita gente me questionava muito disso, PC, dessa validade, né? O pessoal da minha profissão, os farmacêuticos, né? Pô, não vale a pena, tu vai jogar 8 anos, tu vai sair. Só que eu fui muito regrado. Tem cara que realmente não vale nada. O cara entra, tem aquele up do padrão de vida dele, só que é um camarada que chega e, pô, mete um carro 0 quilômetro. Antes de você continuar, já que ele falou um up, quanto que um oficial tá ganhando assim? É recém-formado. Início de carreira, o soldo 7.315. Aspirante, é soldo. Só que acima do soldo ainda existem as gratificações. Gratificação de habilitação, se você tiver uma pós, ou seja, para entrar tem que ter pós. Então, tu já vai ganhar a gratificação de habilitação. Gratificação de militar, adicional militar, por você ser militar. Então, vai ganhar também. Adicional Aí tem os outros adicionais que não é todo mundo que ganha. Agora, adicional de disponibilidade militar todo mundo ganha, adicional de habilitação todo mundo ganha, né?
E tem um monte de outros adicionais que você só vai ganhar dependendo da área que você está. Então, por exemplo, se você for servir em fronteira, tu vai ganhar o adicional, além do teu soldo, tu vai ganhar uma porcentagem de 10 a 20%, porque tem localidades especiais que você te remunera 10% em cima desse salário de 7.315 a mais, e tem localidades que é mais boca pobre ainda, que eles pagam 20%. Para quem era da área de saúde, né, o pessoal, por exemplo, raio-x, né, exposição à radiologia, então tem 2 férias de 20 dias, né, são 40 dias de férias, né, e ganha também o adicional de insalubridade, bem como os paraquedistas, né, se você ganha 20%, se você estiver saltando, você ganha também adicional de periculosidade, porque você está se expondo a um risco, e tudo isso incidindo em cima do seu salário. Então, um salário bem atrativo. Sim, pô, com certeza. É o que eu falei. Eu sempre, quando o pessoal me convida em congressos assim, de universidade, né? E aí eles colocam um profissional de cada, um professor de cada banca, né? Para falar sobre carreiras. Aí eu desafio todo mundo da banca que está comigo, eu desafio qualquer um, dentro das 74 áreas de atuação da minha profissão, a falar um local onde o farmacêutico é mais remunerado no início de carreira que as Forças Armadas. Não tem ninguém. O pessoal fica bravo comigo, mas é matemática, não tem como. Você começar a tua carreira já com 7.315 e sabendo que você vai ser promovido. Logo depois de 6 meses, vem a primeira promoção e tu já vai a segundo tenente. Tudo teu vai aumentar. O teu soldo vai aumentar e os teus adicionais vão aumentar também. E depois de 4 anos, depois de 3 anos como segundo tenente, tu vai ter um outro aumento que vai a primeiro tenente. Aí tu vai chegar a quase 10 mil reais. E quando você sai, você também recebe uma remuneração. Essa remuneração é a jogada, né? Onde a galera que tem cautela com a grana, que não deixa subir a cabeça. Eu, quando fui tenente, a minha vida era igualzinha de soldado, não mudei nada. Meu casamento eu comprei tudo à vista, porque todo o meu dinheiro eu guardava. 60% do meu salário eu guardava. 60%. Comprei tudo à vista, meu. E economizei muita grana. E eu, com o dinheiro que eu saí, eu montei a farmácia para minha esposa, que o sonho dela era ter uma farmácia, né? E depois, quando ela saiu, eu não queria, não gosto de farmácia, embora seja farmacêutico, eu não gosto de trabalhar com farmácia, trabalhei, mas não gostava de manipulação, ela gostava, eu comprei a farmácia para ela com a minha indenização que eu saí, eu montei a farmácia de manipulação para ela. E quando ela saiu, eu montei a asa com a indenização dela, entendeu? Eu já tinha a asa pequenininha, né, como falei, R$250, né, mas estava pequenininha ali. R$500 de capital. R$500 de capital, não estava nem registrada, né, no papel, era aquela coisa de indicação, um indicando o outro. Aí quando ela saiu, eu peguei, aí eu, já fiz estoque, né, e já pegou o corpo, né? A gente estava falando sobre as suas experiências, né, que você levou da área de soldado ali para a área de oficial. Qual foi a experiência? A experiência é aquele lance, né, você tá com a carcaça já carimbada, né, que o soldado rala mais, então tu vai fazer um curso de oficial, é muito mais tranquilo. Igual agora, tem muita gente fazendo curso de cabo, que já foi soldado. O cara vai chegar descolado. Muita gente fazendo curso de sargento agora, mas o cara já foi soldado. Ele vai chegar já com aquele know-how de não ficar com medo de um toque de corneta, com medo de chegar lá comandar. Já vai estar bisurado. Exatamente. O cara chega com esse know-how e com esse sangue frio, né? E isso te acalma muito. Porque em vez de você se preocupar com essas coisas, tu perde o foco do teu tempo em estudar a matéria que vai fazer a tua média final, a tua antiguidade, né? Então isso para mim foi muito importante. Eu tinha muito mais tempo de estudo porque eu não perdia tempo em decorar tempo de corneta, em decorar hino, em decorar canção. Eu só focava no regulamento, que é o que fez a minha média. Por isso que eu saí antigão na minha turma. Cara, uma coisa que eu gosto de falar com a galera, né? Tudo na vida tem um ponto positivo, tudo tem um ponto negativo. Qual é o ponto negativo da galera que vai entrar como militar temporário, principalmente da área de farmacêutico, enfim? Não, aqui o ponto negativo, Fernando, em todas as áreas, né? Eu vou contar a minha história. O que eu errei? O que eu errei como oficial? Foi o meu único erro. Eu era muito apaixonado pela força, então eu não via nada além dela. Eu só queria servir a minha nação. Tipo um Capitão América da vida, entendeu? Era aquele cara muito certo, muito, muito certinho, e eu só queria aquilo ali. E aí, quando eu fui ver, eu estava chefiando 8 chefias. Estava com 8 chefias nas costas. Eu trabalhava numa unidade que era tipo meio expediente, mas eu não conseguia sair meio expediente. Eu era chefe de educação física, adjunto da inteligência, oficial de segurança e defesa, adjunto lá, chefe da cozinha, porque eu fazia controle microbiológico dos alimentos para manipuladores de alimento, como eu sou parasitologista também. Aí eu fazia esses cursos para manipuladores de alimento. Eu tinha... Cara, muita chefia, fora das chefias técnicas que eu tinha, né? Por conta das pós-graduação que eu tinha. Era chefe do setor de toxicologia, chefe do setor de urinálise, chefe do setor de bioquímica. Era muita coisa. Então,
eu fiquei envolvido. Qual foi o meu erro? Não dizer não. Quando vim aqui, eu vi uma missão, você pode se negar a ela, menos essas de que vem do comandante, né? Não tem como. Aí eu falava, eu abraçava, não, tá comigo. Tá comigo. Nesse tá comigo, eu fiquei com 8 chefias nas costas. E os meus amigos saíam meio-dia sem chefia nenhuma e estudava pra caraca. E eu não tinha tempo de estudo, porque minha vida, meu sangue estava todo lá. Então, eu não consegui passar na prova da ativa, que é pior do que a de temporário, muito pior, porque o temporário você compete só no Rio, né? 3 estados só no ranking. Então, ali no RINC, na hora lá da briga, né? Tu tá brigando com o Rio de Janeiro, com o Espírito Santo e com Minas Gerais, que é o terceiro comar, no meu caso, né? Então, o oficial temporário, ele só briga só com o comar dele. Agora, a galera de carreira, não, é o país inteiro brigando pelas vagas. Então, aí o naipe aumenta, as cartas na mesa aumentam, né? E aí a média fica muito mais complicada. E como eu tinha esse bando de chefia, eu não conseguia me dedicar, que os meus amigos eram safo. Eles faziam o trabalho deles e iam para casa estudar. Esse foi meu erro. Então essa é a dica que você dá pra galera que tá entrando aí como militar temporário. Exatamente. Ampliar também os horizontes, né? E saber que aquilo é um serviço temporário. É temporário e você tem que investir no seu estudo. Agora é o que eu falei, Fernando. Toda boca pobre, isso foi boca pobre. Essa chefia, me ralei pra cacete, mas todas elas me desenvolveram habilidades que hoje eu uso. Por exemplo, ser instrutor de Rumaé. Boca pobre, ninguém queria. O que é ser instrutor de Rumaé pra galera que tá assistindo? O que acontece? O curso de formação, ele tem várias disciplinas. Vocês daqui a pouco vão entrar, né? Então você vai ver um cara que vai falar, o Rumaé é regulamento de uniformes de aeronáutica. Então você vai aplicar, vai ensinar os alunos ali o uso devido do caso do uniforme. Que ocasião cada uniforme é usado, né? O que compõe, quais são os itens que compõem aquele uniforme? Quais são os ambientes que aqueles uniformes devem ser usados? Quais são os ambientes que aqueles uniformes não podem ser usados? Então, isso que o instrutor faz. E tem instrutores de todas as disciplinas, tem instrutor. Só que é chato. Tu não ganha 1 centavo a mais por isso. Tu vai para casa e fala, tu vai dar aula aí. Tem que ir lá, além do teu serviço, tu tem que estudar, montar aula, ir lá dar aula para os caras, depois fazer as questões de prova. É mais surubação de tempo, né? Mas foi bom, porque hoje eu tenho uma empresa de artigos militares. E hoje eu dou aula disso no YouTube. Então, foi uma ferramenta que eu trouxe e que me ajudou hoje no que eu faço, né? Então, e aí veio esse lance do kit, né? A gente começou a crescer, a galera indicando, né? E todo esse meu know-how aqui de como militar temporário me ajudou muito. Me ajudou muito. Aconteceu uma coisa que super estranha comigo, né? Por exemplo, transferência. Transferência para oficial temporário dificílimo, né? E na minha cabeça caiu 3 vezes a transferência. A primeira, eu não tive escolha. Para a galera que está acompanhando, transferência, necessidade de serviço, você recebe. Você recebe. E tem por interesse também, que você não recebe nada. Isso. No meu caso, foi deslocamento, mas eu não recebi nenhuma das duas, porque foi todas delas dentro de sede, né? Toda dentro do Rio de Janeiro. Mas é difícil de acontecer demais. Na minha cabeça caiu 3 vezes o mesmo raio. A primeira foi um oficial foi deslocado do LACFA. Ele tinha a mesma pós-graduação que eu, que é controle de água e qualidade para medicamento. E aí ele saiu, aí o comandante me transferiu de onde eu estava para a indústria. Aí eu fui servir no LACFA. Aí fiquei lá, onde eu conheci o meu mentor, o cara que mudou minha vida, né? Que foi o cara que falou, Adriano, para de estudar para a carreira e monta sua empresa, que você tem um perfil para ser empresário. Eu falei, que isso, diretor? O senhor é meu herói, como o senhor vai falar isso para mim? Aquilo ali foi o dia, PC, mais triste da minha vida. Porque tu imagina só, tu idealizar o cara fera, aquele cara cheio de medalha, o maluco monstruoso, o cara que tu quer ser ele, né? Tem aqueles comandantes que o cara, ele comanda pelo exemplo. O nome dele é Coronel Manuel Rodrigues Martins. Se o senhor está vendo esse vídeo, Coronel, muito obrigado e minha gratidão é eterna para o senhor. O senhor é um grande mestre. Me ensinou muito, um grande ser humano, né? E ele falou assim, Adriano, sai, porque você falou que quer ser igual a mim, né, meu filho? Eu falei, e se eu falar que no auge dos meus 35 anos de carreira eu sou um cara infeliz? Eu falei, duvido, Coronel. Sou vibrador, professor de karatê. LACFA, cara, era a aula, a educação física nossa era karatê, e era ele que dava a educação física. O instrutor que dava, o comandante da unidade que dava. Cara muito íntegro, cheio de medalha, atirador, paraquedista, cara era operacional pra caraca, farmacêutico. E aí ele falou comigo, Adriano, para de fazer para oficial e investe em você. Eu falei, pô, meu coronel, que isso? Eu falei, eu vou te contar a história de 2 amigos meus que tiveram a coragem de fazer o que eu não fiz, e o que eu tô mandando você fazer agora. Aí ele falou de um colega dele que era de capitão, né, porque ele tinha idade de capitão, e saiu para montar, era dentista, saiu para montar a clínica dele, de carreira. O cara abandonou o PC para montar a clínica dele, na raça. E chamou ele, que o cara era muito bom administrativamente para cuidar da parte administrativa. Ele não quis ir.
Não, vou seguir minha carreira e tal. Aí esse camarada, ele falou, esse camarada aí, Adriano, puxa 70 conto líquido por mês. Esse é um, não acabou não. Quando eu fui a Major, um outro colega meu de turma, médico, saiu, montou a clínica dele, botou um monte de médico para trabalhar com ele. Líquido do cara, mensal, 210 conto. Aí, você fala, eu sou autor de livro, um monte de medalha, paraquedista, atirador e tal, o cara que você quer ser. Não interessa o quanto eu vou trabalhar na vida, eu nunca vou ganhar mais de 15 mil, porque é o meu teto. Eu posso dar 40 horas, 80 horas de trabalho, não vou ganhar mais, porque eu estou preso no meu teto, eu nunca vou ultrapassar disso. Eu nunca, assim, vou negar que tudo que eu conquistei, meus apartamentos, minha casa, foi pela aeronáutica, eu agradeço ela muito, mas acabou, a minha vida é isso aqui. E hoje eu olho para trás e vejo que eu podia romper isso, se eu tivesse a coragem dele. E eu não estou falando para qualquer um, não, tem gente que tem perfil para ganhar o salário direitinho e vai se aposentar e aquilo ali. Você não tem esse perfil, porque você dorme no quartel. Tinha congresso, né? Eu dormia, eu virava no quartel, não ia embora para casa. Falei, não, comandante, está comigo aqui, deixa comigo. E eu ficava lá. Moro, não vou voltar aqui não. E o cara vê, cara, militar, você está sempre sendo observado. Sempre. E ele, muito atencioso, viu essa parada diferente em mim. Eu falei, Adriano, você é um camarada que se você tem uma parada para você, você é o cara que vai dar 80 horas semanal, vai dar 100 horas, vai dar 70 horas. Então, amigo, eu posso dar 80 horas aqui que meu salário nunca vai aumentar. Então, para você não chegar aonde eu estou, com 35 anos de idade, de carreira, e olhar para trás e ser um cara não realizado, volta agora. Ele foi muito legal contigo. Volta, porra, ele é um absurdo, cara. Volta agora e investe em você. Porque eu tenho certeza que um dia você vai me chamar e você vai me agradecer. PC, depois que desse lance de pandemia, né, aquela coisa barra pesada, a gente ficou com medo de falir naquela época, susto, as lojas tudo fechando, um monte de loja grandona, antiga, de 20, 30 anos, fechou e não voltou mais. Fiquei com medo de fechar, porque deu um baque do caramba. Depois que passou aquilo tudo, como a minha loja era online, a galera que fechou, os clientes do país inteiro começaram a vir para a gente, porque eu já tinha uma presença online forte, né? E os outros caras não. E aí ele foi na ASA um dia desse, né? Eu liguei para ele, porque eu lembrei dessa parada que ele falou, tu vai me agradecer um dia. Eu falei, pô, coronel, vem aqui tomar um café comigo. Aí, PC, eu tive a alegria de expressar minha gratidão para ele. Eu botei o balanço da empresa mensal, não foi nem manual, não. Aí eu joguei o balanço mensal. Na época, lá tinha dado uns 150k, né? Aí eu joguei assim para ele. Falei, coronel, lembra que o senhor falou que se eu investisse em mim, eu ia poder ganhar mais que o próprio comandante da aeronáutica? Aí eu abri a tela para ele e mostrei, né? Pô, o olho dele lacrimejando, né? Falou, meu filho, graças a Deus que você ouviu minha dica, minha orientação, e eu estou muito grato por isso, porque eu tenho certeza que você não vai olhar para trás e vai se arrepender. Então é um cara assim, é o que eu estou falando, gente, a Força Aérea, muita gente fala, vai sair e tal, mas a Força Aérea é uma escola de vida. A Marinha, Exército também. Eu não conheço ninguém, PC, ninguém que entrou de um jeito e saiu pior. As Forças Armadas me deixaram pior. Não. Você entra, não importa a sua criação, você sempre vai sair uma versão melhor de você mesmo. Sempre, 100%. É 100%. Então, se você está com dúvida, meu amigo, você vai entrar, seja temporário, seja oficial de carreira, você certamente vai ser a sua versão, uma versão otimizada e melhor na sua vida. Porque lá, além dos valores, né, cívicos, morais, responsabilidade, liderança, chefia, integridade, né? Então, pô, essas coisas assim que formam a forja, né, o calor do caráter militar, elas assim são incríveis, né? Duas coisas que eu queria falar com a galera. Você que está assistindo a gente aí, quer ser militar temporário, vai lá, segue o Tenente Adriano, ele dá dicas maravilhosas sobre militar temporário, e em breve a gente vai ter uma novidade que eu tenho certeza que vocês vão gostar também, aqui na página do Sangue Camuflado, relacionada a militar temporário. Mas eu acho que um dos grandes segredos, eu vou pedir até para a nossa produção colocar na tela o site, eu acho que um dos grandes segredos do sucesso da ASA hoje, né, da sua empresa, é que vocês fazem com bastante amor, com bastante carinho, com comprometimento. É o que você falou. Quando só existia ao site aí, quando só existia a outra empresa, eles tratavam de qualquer jeito. São hegemônicos, né? Então... Exatamente. E aí você ajuda essa galera toda, né? Como é que faz pra galera ver aí o fardamento específico? Pode Como é que descer. faz? Desce aí a barra de rolagem, por favor.
Aqui, ó, tem os itens, né, que são básicos, né? A gente tem um enxoval não só para aeronáutica, Tanto para para todas as escolas do tanto país. para militar temporário quanto Exatamente, para de enxoval para carreira. tudo, Marinha, Exército e Aeronáutica, PM, para todas as escolas, até Forças Auxiliares, vai descendo aí. Ó, Então muito aí são top. os itens básicos, né, que tem. Isso aí são comuns em todas as forças, né? O tênis preto E do ele não vai Exército. precisar ficar tirando. Não, já é tudo tirar a bisurado. etiqueta, não. É o boné bisurado, o short todo azul marinho, né? Tudo certinho já. Pode ir descendo. Aqui você pode solicitar um orçamento, né? Que a gente já manda aquelas planilhas. O pessoal da ASA sabe que a gente adora uma planilha, né? Tudo a gente faz planilha para ajudar o aluno. Aí tu clica ali, solicita o orçamento, já vem tudo em Excel. Então, por exemplo, muita gente pergunta, pô, Adriano, qual é o orçamento dessa renda? Eu não sei, pô. Eu não sei a quantidade que você quer. Tem cara que pede uma calça jeans, tem cara que pede 2. Tem cara que compra 5 camisas brancas, tem cara que compra 10. Então, o que eu fiz? Fiz uma planilha de Excel, branquinha com a fórmula lá, o cara botou 10 camisas, faz o ajuste direto. E Aí é pronto. bem melhor do que você Pô, ficar exatamente. procurando, né, em todos os O lugares. cara ficar clica ali, ticando. pum, o orçamento a gente manda, né? E ali E embaixo tem o aí quê? tem os vídeos, né? Então aqui a gente maneiro. faz os vídeos para cada enxoval, PC. Então Top. tu entrou ali, tu clicou ali e vai assistir o vídeo do enxoval específico para tua escola. O cara tá na dúvida do enxoval Exatamente. da iPhone. Ele Pode vai lá, descendo. clica e consegue acessar. Exatamente. Muito bacana, cara. Tudo bisurado aí, vai descendo. Tem mais, né? Vou botar outros vídeos aí de outras forças, né? E tem os orçamentos também, né? Cara, muito top. Porque a galera que vai fazer militar temporário, enxoval é etapa extremamente importante, né? Porque você vai precisar comprar, não tem jeito. É aquela história que você não pode mais. São itens obrigatórios, né? Como a gente. O que o comando sabe, o PC? Ele sabe quantos homens vão entrar e quantas mulheres, mas ele não conhece a dimensão do corpo da galera. Então a galera tem que chegar de alguma forma, e tem que chegar de uniforme. O uniforme o quê? O único padrão, todo mundo igual. Então, o enxoval, ele é um uniforme de adaptação até que a galera receba o fardamento propriamente dito. Né? Então, quando chega na concentração final, que é prestes ao cara entrar, todos os cursos marinha e aeronáuticos, eles recebem uma listagem de enxoval e o aluno ele tem ali dias para providenciar aquilo ali antes do ingresso dele. Ah, muito top. Gente, então, a galera que está assistindo a gente aí já viu aqui o site. Eu vou pedir para nossa produção deixar no link aí na tela, né? Aparecendo aí o site. E aí vocês vão ver. E aí, o Tenente Adriano, ele trouxe pra gente uma planilha. Queria que você explicasse um pouquinho pra galera entender o que é essa planilha, amigo. Essa planilha aqui, gente, é o que eu falei, né? Toda boca pobre, ela te dá uma ferramenta, né? Ela é ruim na área. Isso aqui foi uma colega minha, que ela foi reprovada, né? Colega minha farmacêutica. Ela, Fernando, ficou desanimada, porque era a 8ª colocada do curso e só tinha 6 vagas. Aí, na inspeção de saúde, ela aloprou. Não foi. Porque ela falou, Adriano, essas mulheres não vão ficar reprovadas, não. As mulheres tudo bombada, tudo atleta. Só que, cara, eu falei, até falei o nome dela, que nem era até por ter falado, agora já foi. Falei, você não pode pensar nisso, porque tu olha a mulher por fora, a mulher é perfeita, mas a mulher, de repente, é caolha, de repente a mulher é corcunda, de repente a mulher tem um problema que você não está vendo, você só está vendo a parte de fora. Mas ela pode tomar pau ali na inspeção de saúde, porque são várias clínicas, e cada clínica ali existe uma chance de reprovação. Dito e feito. Aí ela abandonou, cara. Ela 8ª colocada, eram 6 vagas, né? Ela, por pensar que não ia ninguém mais cair, ela não foi para a inspeção de saúde. Abandonou. Aí o que aconteceu? 2 das garotas ficaram reprovadas. Então ela já seria candidata titular. Caíram 2 na inspeção de saúde. E para piorar, teve um aditivo de 2 vagas na concentração final. Cara, isso acontece muito. Eu tenho uma aluna, Amanda Marinho. Amanda Marinho, ela foi aprovada no IAGS SAD. Ela era a 3ª colocada. E aí acho que a 1ª colocada ou a 2ª colocada, ela teve um problema e foi desligada. Ou seja, ela já foi a 0,2. E engraçado, né? As 2 alunas do SAD foram minhas alunas, né? Amanda Marinho e a Stephanie. E aí, naturalmente, 4ª passou para a 3ª, a da 3ª passou para a 2ª. Meu Deus, só 0,2. Exatamente. Falei, cara, acontece de uma hora para outra sem aviso. Você tem que estar preparado. Tem que estar preparado, né? Então, e aí, como é que essa foi? planilha aqui é o seguinte, gente. Aí eu criei uma ferramenta, porque a gente também, como o PC falou, né? A gente faz essas lives, a cada etapa do processo seletivo, eu faço uma live antes da etapa acontecer. Para corrigir os erros, a galera ficar com medo, né? Aí eu leio o edital mesmo, chatão, a live de 2 horas, leio direto, alerto para as coisas, aí eu começo a botar essa planilha assim, para a galera se sentir motivado, porque o cara via assim, 5.000 cabeças escritas, não tenho chance, aí vamos embora. Como é que começa isso aqui?
A cada etapa do processo seletivo, né, isso aqui vale para essa planilha, vale para todas as forças marinhas, essa aeronáutica para qualquer concurso. Carreira ou todo mundo. processo Então, seletivo. todo processo seletivo é um funil. Então, vai ter o número de inscritos, tu entrou lá. Vamos dizer que o concurso de sargento da da EAR, né, esteja lá 5 mil inscritos. Aí tu coloca lá 5 mil. Só que aí desses 5 mil, os caras se inscreveram. Só que, de repente, ele não selecionou. O cara não foi na seleção. Aí já caiu, já ficou aí. Eu não acredito que fora. isso aconteça. E é muito. Acredite, Nossa, acontece. muito. Chegou 1 minuto depois, você tá fora. Sem Não tem misericórdia. jeito. Esqueceu a identidade, não entra. Aí o que acontece? Aí vai caindo. Só que isso aí, cara, isso que é a parada, o PC. O cara tá visualizando acontecer. Então, quando a gente fala uma coisa, quando o cara transforma em um documento, em uma arte visual, o cara vê ele evoluindo. Então, ele viu que caiu 200 candidatos ali que estavam na frente dele que não estão mais. Opa, já não está mais ruim. Aí vamos lá para a segunda etapa, avaliação documental. Então, dos 1.000, só chegaram 800 na outra etapa. E desses 800, a galera não entregou documento, a avaliação documental. Ou quando entrega errado. Em desconformidade, como diz o edital, né? Em desconformidade. Então, caiu ali 300. Aí ele, caraca, já caiu 300, cara. E isso eu tô falando de um cara fraquinho. É aquele cara que tá lá na base, né? Ele olhando isso. Aí falou, opa, aí vem a avaliação curricular. Pô, ele já subiu. Porque tem muito cara que declara a experiência, mas na hora ele não consegue comprovar. Inclusive, não sei nem se a gente poderia falar isso, mas eu vou falar. Muita gente também entregou documento falso. Né? Não, pode falar, porque é um problema que o candidato ele tem que se precaver. E até porque tem empresas que vivem disso. E então é importante se alertar para os caras não caírem nesse golpe. Tem empresas que vivem de vender certificado, né? E tem a força, tanto as 3 forças estão fazendo investigações pesadas em cima dessas quadrilhas aí. Então, aí o cara não consegue comprovar, mas às vezes é o cara íntegro também que não consegue. Tem um monte de candidato meu que vem documento de outro estado, aí chegou atrasado um dia, acabou. O cara não vai conseguir, vai cair. Então, a cada etapa, o cara vai vendo a nota dele, o sonho dele se aproximando até chegar na incorporação. Agora, sobe a planilha para mim, por favor, para eu ver a parte de baixo. Rola ela, por favor. Isso. Aí embaixo, Fernando, tem umas informações muito importantes, que são as métricas do candidato, o PC. Estou falando Fernando toda hora, né? O Fernando está ali me vuduzando. Já. Vou fazer um coraçãozinho do Fernando, cadê? Coraçãozinho. Trouxe a caneca aqui para ele, ó. Trouxe a caneca para ele. Trouxe aqui a dourada aqui. Não, mas é pro PC ou pro Fernando? Não, os dois. Tá. Tem a outra. Trouxe uma outra aqui também, ó. Tem as duas. Trouxe uma para cada, ó. Aqui, ó. Uma para cada. Aí sim, hein? Beleza? Aí depois vocês brigam, quem vai ficar com a prateada e quem vai ficar com a prateada. Não, eu deixo... Qual era a mais antiga que você falou? A mais antiga é a dourada, né? Então que na época, Fernando é mais quando antigo. a aeronáutica tinha o status de ministério, era ministro da aeronáutica, né? Aí era tudo dourado, as platinas, os metais, as divisas, né? Aí era da galera da antiga, essa aqui, é da época do Ministério da Aeronáutica, né? Aí depois a gente perdeu força, né? Quando criou o Ministério da Defesa. Vou fazer até melhor pra galera. Eu vou pegar vou pegar do Fernando, né? Porque a minha eu não vou fazer isso. Pô, tô brincando. Sacanagem. Eu vou sortear. Vamos sortear com a galera. Pra galera receber um Pode kit. sortear que eu reponho. Aí, eu gosto disso. Que patrocinador bom é assim. Pode sortear que eu reponho. Não tem problema não. Vai sortear. A gente sorteia vai sortear. Sorteia as duas. Uma nessa live e a outra na outra. Aí tu faz o sorteio. Show. Vamos sortear. Eu reponho galera... aqui de vocês. Vocês não vão ficar sem. Aí a galera vai gostar bastante. Aí o que acontece? Fala aí. O camarada ele vai alimentando isso, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto ali, ó. Pontuação inicial do primeiro colocado. Uma coisa que eu sempre faço, PC, quando eu fiz para entrar como oficial, é sempre ficar de olho nos 10 mais. Uhum. Então, se eu estou participando de um processo de oficial, que agora o QEOCOM, né? A galera está nessa fase de documento. Eu tenho que ficar, eu vou lá atrás no concurso anterior e olhar qual foi a média dos caras que entraram. Porque eu não tenho que focar no médio e no baixo, eu tenho que focar na galera que entrou. Então eu vou e foco nos caras. E eu pego lá e falo, pô, aquele cara entrou com 100 pontos. Aí eu falei, pô, então a média para entrar, eu tenho que trabalhar para chegar nos 100 pontos. Aí eu coloquei lá, pontuação inicial do primeiro colocado, 100 pontos, que é a nata, é onde eu estou mirando. Sim. Né? Necessariamente, de repente, esse cara não vai acabar com 100 pontos, porque pode ser que lá nas outras etapas ele não consiga comprovar. E ali a pontuação dele vai mudar. Cada etapa que vai passar, eles vão soltar novos dados que você vai alimentar. Aí coloca lá, pontuação inicial do participante, que é você. Então você entrou fraquinho com teus 15 pontos, mas tu coloca lá. Aí depois, pontuação final do primeiro colocado. Tu viu que o cara que fez 100 pontos, ele só conseguiu comprovar 10. E você, que era 15, conseguiu comprovar os teus 15. É pouquinho, mas é teu. Sim. Ou seja, tu passou o cara que era primeiro colocado. Porque
O cara chegou até o final contigo, mas ele não conseguiu comprovar ponto. E isso acontece muito. Muito. Não estou nem falando de falsificação. Estou falando de um candidato íntegro que teve dificuldade de comparar. Eu, por exemplo, teve uma pós minha que eu fiz na UF que eu não consegui declarar. Porque estava lento. Na época estavam detetizando o setor da gráfica que fazia a emissão do certificado e eu não consegui, os caras não aceitaram. Eu tinha pontuação, poderia ter pontuado, não consegui pontuar, que foi o terceiro ano, eu não entrei por causa disso. Se eu tivesse aquela pós no terceiro ano, eu entraria. Ó, a gente vai deixar o link dessa planilha aí no nosso vídeo, na descrição desse vídeo, para que vocês possam acompanhar tudo direitinho, porque vocês vão conseguir ter uma noção, principalmente a galera do temporário, tá, gente? A galera do temporário, tem muita gente que faz inscrição muito mesmo, só que muita gente abandona no meio do caminho, não entrega documento, chega tarde, fica com medo. Eu olhar assim, pô, o cara tá muito forte, cara. É o caos de verdade, tá? Gente, o tenente, a gente vai disponibilizar não, a gente vai sortear essa caneca para vocês. A gente vai disponibilizar essa planilha e a gente vai disponibilizar também o Instagram do Tenente Adriano e o site da ASA, para que vocês possam olhar lá, conferir e comprar, né? Você que já é militar, precisa comprar o seu fardamento, trocar, enfim, tá lá. E você que está entrando, está preparando o enxoval, vai lá, segue o Tenente Adriano, porque ele dá dicas sobre tudo isso, tá? Tenente, eu queria te agradecer de verdade a disponibilidade, obrigado mesmo. Foi um prazer estar conversando com você aqui. E eu queria que você desse o recadinho final para a nossa audiência que está te assistindo. Vamos lá, meus amigos. Primeiramente, obrigado aí pelo espaço, você, né, o PC, o Fernando, o pessoal aí da sua empresa. Parabéns pela evolução, estou vendo que vocês estão crescendo, né? Conheci vocês estavam entrevistando um amigo meu, Sargento Agildo, minha continência regulamentar, para você agora é sub, né? Subão, né? Cara espetacular ele. E eu vou passar para vocês a coisa mais preciosa que eu tenho, que é o ensinamento que meus pais me deixaram, que é Deus, né? A palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente se pergunta, porque o homem ele tem uma visão muito imediatista, a gente faz os nossos planos para aquele momento curtinho, exato, né? Mas Deus sempre surpreende a gente. Eu falo, vocês viram aqui agora durante o podcast, Deus me surpreendeu. Em todos os meus planos, Deus tinha um contraplano muito maior do que eu mesmo queria. Então, a vontade de Deus sempre vai ser melhor do que a tua vontade para você mesmo. Tenha certeza disso, tenha certeza disso. Então, para você saber... Você fica triste, né? Eu lido muito com o WhatsApp, pessoal muito triste, né? Que é eliminado. Agora mesmo, saiu o resultado, mó galeral reprovado no exame de saúde. Caraca, meu WhatsApp fica poluído. Vamos lá. Eu vou te dar uma receita para você saber o tempo de Deus na sua vida. A vontade de Deus para a sua vida, ela tem que ter 3 características. Quando essas 3 características estiverem reunidas na mesma situação, esse é o tempo de Deus na sua vida. Então, vamos à primeira dela. A vontade de Deus, ela é boa. Primeira característica. Segunda, a vontade de Deus ela é agradável. Segunda característica. E a terceira característica, a vontade de Deus ela é perfeita. Então, a vontade de Deus, se você quer saber se Deus está na tua vida, se aquele ali é o plano, se aquela ali é a decisão certa, ela tem que reunir na mesma condição as 3 características. Ela tem que ser boa, tem que ser perfeita e tem que ser agradável. Na minha época, transformando isso na minha vida, pelo que vocês viveram aqui nesse podcast aqui. Quando eu era soldado, os meus planos eram de ser um cabo, porque eu não queria tirar quarto de hora. E Deus não deixou eu ser cabo. Quando eu tive convívio com os sargentos, os meus olhos se encantaram com o universo dos sargentos. E eu desejei ser sargento. E se abrisse a prova ali, eu ia passar, porque eu estava muito bom. E Deus não deixou abrir. Quando eu concluí a idade máxima, que eu não podia mais fazer o curso DA, abriu a especialidade de sargento. E eu não consegui ser sargento. Ou seja, aquele soldado de 1994, Deus tinha preparado para que ele fosse um oficial, para que ele não fosse cabo e ele não fosse sargento. E ainda me deu um grande susto no meio disso tudo, que eu esqueci de falar aqui no podcast. Aquele soldado chegou na Secretaria-Geral da Presidência da República, Fernando. Quando o governo Bolsonaro entrou, eu fui selecionado uma vaga só para o país inteiro. Eu já estava na reserva. Eu já estava 10 anos na reserva. Aí teve a vaga aberta, uma vaga só para farmacêutico, para trabalhar lá na Secretaria-Geral da Presidência da República, na Força Tarefa, e eu me inscrevi. E sabia com quem eu estava competindo, com o coronel, com o major, com os caras que eram meu professor, cara naipe, altíssimo. E me inscrevi assim mesmo. Fui selecionado. E trabalhei lá, fui reconvocado como primeiro-tenente, e trabalhei lá durante 2 anos.
Então, meu amigo, é o que eu estou falando. A minha vida é prova viva disso, né? Você, primeiro, se desviar das coisas que podem te atrapalhar, né? Então, droga, prostituição, esquemas, as coisas erradas, os atalhos da vida, porque vão aparecer vários, os conselhos errados, os caminhos fáceis. Se desvia dessa galera, longe da galera que te desmotiva e foca no teu objetivo. Porque eu tenho certeza, meu amigo, se você se desviar dessas coisas, uma hora essas 3 características vão se reunir na tua vida. E quando essas 3 características se reunirem, esse é o plano de Deus, esse é o sonho de Deus para a tua vida, esse é o teu momento. Aí você vai pegar a sua divisa de cabo, sua divisa de sargento, a sua platina de oficial, e certamente você vai viver os melhores dias da sua vida, como eu vivi, como o PC viveu, como o Fernando viveu, e todo mundo que já passou por esse podcast. Porque entrar para as Forças Armadas, não estou falando que você vai ficar rico, não. Mas é uma grande escola de vida. E você vai se transformar, certamente, na melhor versão de você mesmo. Exatamente, é isso aí, galera. Obrigado por vocês estarem acompanhando a gente aqui. Obrigado, tá, Tenente? E eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Muita gente está assistindo, mas a galera não está se inscrevendo. Então, inscreva-se aqui e eu tenho certeza que vocês vão gostar deste podcast e vão gostar dos próximos. Valeu, galera. Tchau. Forte abraço.